Nicolas Ferreira. Pra mim, tem que perder o mandato, ser cassado, ser punido. Transfobia é crime no Brasil. Não acho que deve perder o mandato. Eu acho que assim, que a peruca foi um exagero, mas eu não acho que o discurso tenha sido transfóbico. Você acha que, Tabata, construindo um diálogo aqui com você acha que dizer que há apenas 2 gêneros é um discurso transfóbico? Eu acho. E transfobia é crime, certo? Então você acha que a maior parte da população brasileira deve ser presa? Aí eu perdi no argumento. Veja, deputado, você faz muito populismo penal, né? Aumento de pena pra isso, aumento de pena pra aquilo e por aí vai. Aí, vão aumentar a pena pra crimes de roubos e furtos. A questão é, o bandido tá lendo o Código Penal, ele sabe, eita, porra, agora aumentou 4 anos a pena. Eu ia roubar, mas agora que aumentou a pena, eu não vou roubar mais não, porque ele tá lendo o Código Penal. Isso é demagogiazinha de que não tem proposta. Se tem uma pessoa que conhece bem o Código Penal e o Código de Processo Penal, e que inclusive redige habeas corpus do próprio presídio, é o criminoso. Eles entendem bastante de direito, eles acompanham bastante a legislação penal, eles muitas vezes discutem, inclusive, com os advogados de defesa, mas aí um dado da realidade que você ignora, né? Não é populismo penal, é você pegar o que funciona e mais do que isso, né? De que adianta você pegar o receptador se o receptador, no final das contas, nunca vai pra cadeia, porque com a pena é abaixo de 4 anos, o juiz vai converter aquilo em pena restritiva de direito em vez de pena privativa de liberdade. O que a gente tá falando é justamente prender esse sujeito pra acabar, ele não abrir um negócio em um novo lugar. Kim, tu trabalha? Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até comunista, coitado, se eu for limitar pra comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né? Mas vamos lá, 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar pra 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir pra pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. Zé Dirceu, a gente sabe, é um dos nomes mais radicais do PT. Criminoso, de colarinho branco, um sujeito perigosíssimo e que deveria permanecer na cadeia. A justiça, ela não deixa ninguém perigosíssimo solto. Então, o que o senhor queria dizer com isso? E queria emendar também, colando com uma fala do presidente Lula de ontem, quando você nega a política, é a frase, o resultado é exatamente o surgimento do autoritarismo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse surgimento do autoritarismo, se isso tem uma relação direta, na sua opinião, já que a gente está falando de criminalizar pessoas aqui. Não, a gente não está falando de autoritarismo e criminalizar pessoas. A gente está falando de políticos criminosos, e Zé Dirceu é um criminoso. Ele pode falar, não, mas a Lava Jato foi parcial. E o mensalão? 10 anos de cadeia no mensalão. E aí eu vou discordar da apresentadora. Sim, a justiça deixa a gente perigosíssima solta e inclusive impune, e inclusive faz manobras processuais para que gente perigosíssima possa disputar eleições. O senhor disse que o PT está em pânico com a sua eleição para a vice-presidência da CPI do MST. O senhor é do União Brasil, que integra o governo, é um partido que tem ministérios. Isso não pode soar como uma contradição? Olha, Carol, quem em 2023 ainda não sabe que eu sou um parlamentar absolutamente independente dentro da minha legenda, está desatualizado, né? No mandato passado, meu partido era unânime no apoio ao presidente Jair Bolsonaro, eu era um deputado de oposição e inclusive presidi a Comissão de Educação que mais convocou na história ministros da educação para explicar escândalos de corrupção. Neste mandato, não há unanimidade no apoio ao governo, ou seja, eu estou numa situação ainda mais confortável do que eu estava. Antes eu estava isolado na bancada, dessa vez eu tenho pelo menos 19 colegas que fazem oposição junto comigo. Então, independentemente de deputados que queiram dentro do partido ser independentes, ou ser governistas, ou ser ministros, o meu posicionamento é o posicionamento do Movimento Brasil Livre, um posicionamento liberal, independentemente da legenda que eu esteja. Eu passei 7 anos à frente do Ministério da Educação, 8 se contar como secretário executivo, e você pegar o que foi feito em 4 anos, multiplica por 10, não dá metade do que eu entreguei. Em relação a ter 3 diplomas e ter sido ministro da Educação, um dos mais longevos, Vossa Excelência teve a capacidade de aumentar os investimentos em educação em 4 vezes e entregar ainda assim a nossa educação nos piores rankings do PISA. Como Vossa Excelência disse, foi ministro por 4 vezes, mas lamento informar que fracassou as 4, por isso perdeu a eleição para a prefeitura, para o governo do estado e para a presidência da República.
camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo mesmo sobre o senhor Stedley. É igual você pegar a torcida do Corinthians e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, sabe como é que é na rua. Das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada. Diferente do MST, o MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas para a polícia, para o Ministério Público e para o Judiciário. Então eu questiono se o senhor coloca à disposição seu sigilo fiscal e bancário para que nós tenhamos essa transparência. Todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da Coluna Prestes? Foi um movimento criminoso, a Coluna Prestes. Não, nunca conheci fatos como esse. E se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. O senhor deu uma entrevista citando especificamente um caso desta CPI, o que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência, sim, do caso, porque o senhor comentou em entrevista. Nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger. Os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Eu posso até fazer uma autocrítica, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. O senhor chama de erro ou desvio, eu chamo de chantagem e crime, né? Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais e não, senhor presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Prender as pessoas não tá dando resultado. O que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal pra se livrar dos crimes que cometeu. Não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública. Vocês são a favor de segurança privada pra vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. Vão pra rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto que vocês vão ter a resposta. O que eu não respeito é defensor de bandido, de miliciano, de quadrilheiro, é destruidor do Congresso Nacional, destruidor do Supremo, destruidor do Palácio do Planalto, tentativa de golpe de Estado, é isso que eu não respeito. E eu acho que o senhor não cometeu esses erros, eu acho que não. Diz que combate criminoso, quadrilheiro, e eu quero dizer que eu também combato, e justamente por isso faço oposição ao PT, que é o partido do Petrolão, é o partido do Mensalão. Ele diz que acha que eu não sou criminoso, pois eu tenho certeza que ele cometeu o crime de responsabilidade ao faltar 2 vezes na Comissão de Segurança Pública, e portanto não posso dizer o mesmo sobre o ministro Flávio Dino. Independentemente desse Congresso ter votado ou não o orçamento, a proposta já foi enviada e a proposta do governo vem com corte. O orçamento previsto para o próximo ano é exatamente o mesmo orçamento nominal previsto para este ano. Vossa Excelência deveria conhecer a dinâmica do orçamento e saber que se não houve aumento nominal, houve queda real no orçamento do Ministério. Então há corte, sim, na política de segurança pública e no Ministério de Segurança Pública quando você mantém nominalmente exatamente os mesmos valores. Ano passado, para esse ano, houve aumento de 17% na dotação de segurança. É mais do que a inflação. Se você olha a série histórica do governo passado, 2022, para o nosso governo, há aumento real. O requerimento, Vossa Excelência sabe disso, trata da comparação do orçamento deste ano para o ano que vem. O orçamento do ano passado para esse ano foi votado sob o governo Bolsonaro. Foi votado na legislatura passada. Não é fruto do trabalho deste governo. E Vossa Excelência sabe disso, tanto que falou sobre o orçamento de 23 para 24, mas sabe que não há como se rebater o fato de que há queda real, sim, no combate ao crime organizado e no Ministério de Vossa Excelência. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade, né, dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes. E, mais uma vez, eu não falei sobre intervenção federal em nenhum momento, né? O ministro desviou da pergunta que eu fiz, eu falei sobre o batalhão de guarda presidencial. E o outro ponto, eu perguntei também por que ele não fez a sugestão
de bloqueio de circulação de pessoas. Ele falou, não foi um decreto, foram 3. Tá, mas por que nenhum dos 3 tinha um bloqueio de circulação de pessoas? Então, mais uma vez, o ministro não responde e ainda diz que quem falta com a verdade sou eu, quando na realidade eu tenho as notas taquigráficas e eu tenho o documento do DG, que contrapondo um com o outro fica muito claro quem está dizendo a verdade. Essa foi a primeira votação que mostrou a fraqueza do governo Lula para tratar de um decreto presidencial. Esse é o tamanho do governo Lula e é bom que eles sempre se lembrem o quão pequenos eles são e o quão minoritários na sociedade eles são, apesar do barulho da organização política que eles representam. Esse governo não tem força, esse governo não tem base, esse governo não tem articulação política. Esse governo não tem mais representatividade social. Por isso, tomem esta derrota de 322 votos e aguardem, porque daqui a pouco já vem a próxima. Senhor presidente, senhor relator, senhor José Rainha, queria questionar se a FNL, em face do processo eleitoral, prestou apoio a políticos, caso positivo, quais foram esses políticos? Deputado, a FNL é democrática e cada região, cada estado votaram em diversos deputados, fizeram campanha. Eu não tenho conhecimento de todos. Perfeito. Mas apontar um pouco pela questão democrática, deputado, que teve muitas pessoas eleitas, outras não eleitas, mas é amplo, né? Mas o senhor confirma então que a FNL prestou apoio a candidatos em eleições anteriores? Os deputados prestaram apoio, solidariedade às fortes da região, vice-versa. Então teve campanha nos acampamentos, assentamento normal, deputado, igual todas. A minha pergunta é a seguinte, senhor José Rainha, se a FNL fez campanha para algum parlamentar? Alguns lugares onde tem FNL fez campanha, outros não. Eu tô fazendo essa pergunta, senhor José Rainha, porque apesar de o senhor ter dito que não possui CNPJ por se tratar de um movimento social, eu pessoalmente sou líder de movimento social, de movimento político, movimento Brasil Livre, que possui CNPJ, que presta contas à Justiça, que presta contas à Receita e por aí vai, né? Portanto, trata-se a FNL de uma associação de fato, apesar de não se tratar de uma associação de direito, ela não estar constituída legalmente. Sim. E eu digo isso por quê? Porque o apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral. Tanto o MBL não pode, como o MBL já foi condenado por fazer. Justamente por isso, o mesmo entendimento que se aplica ao Movimento Brasil Livre se aplica à FNL. Então, com a afirmação do senhor de que a FNL fez campanha, porque isso configura campanha, doação de pessoa jurídica, justamente por isso, senhor José Rainha, eu já antecipo que há aqui sim, claramente, até por afirmação do senhor, a configuração de crime eleitoral e que, portanto, eu vou estar elaborando uma notícia-crime contra a FNL, contra, né, os seus membros por fazer campanha eleitoral e por cometer crime eleitoral, e devem pagar essas multas tanto aqueles que fizeram campanha como aqueles que receberam esse apoio irregularmente e ilegalmente por parte do movimento. Esse é o questionamento que eu quero fazer a vossas excelências, para quem pretende votar a favor desse projeto. Ele impede qualquer delação, qualquer colaboração premiada de um sujeito que esteja dentro da cadeia, cumprindo, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Vamos supor que a gente prenda um chefe do PCC. Ele está cumprindo todos os requisitos de uma prisão preventiva. Ele não pode ser solto para manter a ordem pública, ele não pode ser solto porque ele vai fugir, ele não pode ser solto porque ele vai voltar a cometer crimes. E vamos supor que esse chefe do PCC queira delatar o resto da organização criminosa. A gente vai ter que soltar ele da cadeia para ele delatar? Porque eu vejo muita gente pensando aqui, não, estamos pensando nos casos contra políticos, estamos pensando nos casos em que prendem um parlamentar preventivamente durante 1 ano, durante 2 anos. Se tem abuso em prisão preventiva, o que precisa ser combatido é o abuso da prisão preventiva. Agora, se a gente reconhece que a prisão está cumprindo com seus requisitos, que o sujeito é perigoso, que ele vai fugir, que ele traz um risco para a ordem pública, que ele vai continuar cometendo crime, a gente vai soltar para ele delatar? Isso não faz o menor sentido. Nós estamos criando aqui um instrumento de blindagem de organizações criminosas. Não há como desarticular uma organização como o PCC, que hoje está pagando cursinho de direito para o sujeito prestar concurso depois para o Ministério Público, para o Judiciário, para depois disputar a eleição, sem que a gente tenha um delator, sem que a gente tenha um instrumento, um mecanismo de combate à organização criminosa eficaz e complexo o suficiente para lidar com a complexidade do crime organizado hoje.
Então, meu posicionamento é absolutamente contrário a essa urgência, justamente em razão do enfraquecimento ao combate ao crime organizado. Obrigado, presidente. E teve um debate aqui, pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros da época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo. Ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né? Mostrando que de fato é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho, e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os seus aliados. Ele inclusive já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu tô falando eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando eu não tenho fundamento eu admito e digo que não sei. Mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei. Deputado Kim da Kataguiri, se puder ler o relatório, por gentileza. O senhor é o autor. Algum outro leia, por gentileza. Quando a gente discute meritocracia nas escolas, na educação, é considerar que todos têm o ponto de partida da mesma oportunidade, nas mesmas condições socioeconômicas e educacionais. Premiar os melhores, nós podemos estar reproduzindo a desigualdade, reproduzindo aqueles mais que tiveram já mais oportunidade, para aqueles que sobem de elevador. Eles serão premiados porque eles vão chegar antes, porque eles vão ter melhores condições. Ao invés de nós construir uma política para diminuir a desigualdade educacional, o risco é premiar e reproduzir a desigualdade educacional. A síntese do argumento do deputado Pedro Kizai é de que o meu projeto, ele incentiva a desigualdade por promover o mérito. Mas o primeiro ponto é o seguinte: eu não estou criando uma competição entre escolas. Eu estou promovendo dentro do âmbito de uma escola a premiação do aluno, e que inclusive eu não estou nem falando de melhores notas. Veja só um dos critérios que acho que fugiu à análise do deputado Pedro Kizai. Eu estou falando dele se superar em relação a ele mesmo. Eu não estou nem falando dele se superar em relação ao terceiro. Então, é um absurdo eu conceder uma viagem internacional para um aluno que tem um bom desempenho em sala de aula. Então vamos acabar com a Olimpíada Brasileira de Matemática, porque ela promove o mérito, porque ela promove a competição e ela premia os melhores alunos. E eu não estou nem falando de uma obrigação, eu estou falando do governo federal oferecer a possibilidade dos estados e dos municípios aderirem voluntariamente, caso queiram. As administrações que concordem vai poder mandar os alunos que se superaram, os alunos que foram assíduos, os alunos que de fato demonstraram uma melhora em sala de aula para fora do país.
vai poder dar uma premiação, um livro, um notebook, um tablet. Isso administrações bem-sucedidas no Brasil e no mundo fazem. Não tô reinventando a roda, é um projeto simples para combater a evasão escolar, e um dos principais razões da evasão escolar é justamente o desincentivo para estar em sala de aula e o descolamento daquilo que se vê em sala de aula com depois daquilo que se enfrenta na realidade. E desculpa, para mim é uma questão aqui até de bom senso, não é nem de um embate ideológico para além da questão de toda a discussão de mérito. Obrigado, presidente. Cavalo. Corta todos os impostos. Vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar pro trabalhador brasileiro que depende do SUS. Como é que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos? Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto, ele é demagógico, ele é fácil, ele soa bem, bonito, mas não para em pé até a terceira linha. É o que mais afeta os nossos trabalhadores, essa concorrência desleal. Você tá falando que é pra destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo. Tá acabando com a indústria do Brasil, tá acabando com o comércio, tá acabando com as sacoleiras. Eu cheguei numa feira livre do interior, no meu estado, e lá o pessoal reclamando, sabe de quê? Essa confusão aí com a Shopee e com a outra da China vai acabar com a gente. Pra fazer... Ninguém aqui é contra o e-commerce. Não teve nenhum deputado aqui dizendo que era contra o e-commerce. Ninguém é contra o e-commerce. O que nós somos contra é a deslealdade que tá acabando com o nosso varejo, que tá acabando com o nosso emprego, que tá acabando com a nossa indústria. Não é com tributação ilegal que a gente vai desenvolver a indústria nacional. E é isso que acontece hoje. É um decreto que atropela o que determina a legislação. Por que não teve um empenho tão grande da indústria? Por que não teve um empenho tão grande, né, do comércio nacional para que a gente tivesse uma reforma tributária nos últimos 40 anos, como teve no Sudeste Asiático? Eu lembro de conversar com diversos empresários e eles sempre diziam: não, eu sou liberal, defendo a simplificação, defendo a reforma, mas no meu benefício não. No meu benefício não vamos mexer. E foi isso que embarreirou a reforma tributária durante tanto tempo e a gente tá 40 anos estagnado. Depois, reforma administrativa, que permitiria a gente cortar gasto obrigatório, que é coisa que os países do Sudeste Asiático fizeram também. Aqui não, a maior parte, 95% dos gastos são obrigatórios. Nem se o presidente da República quiser, ele consegue cortar. E em 40 anos a gente não fez nada. E em 40 anos a gente não permitiu com que a gente cortasse esses gastos e voltasse para coisas essenciais, como qualificar a mão de obra. E isso, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, todos esses países que eram mais pobres, menos qualificados, com menos educação do que o Brasil, superaram e hoje estão exportando manufaturados para a China e para os Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos estão diminuindo o comércio entre si. E a gente ficou para trás. E vai continuar ficando para trás se a discussão for essas. For de protecionismo. For de, não, vamos manter a tributação sobre o mais pobre. E muitas vezes a Receita age para até além da tributação, que já é ilegal determinada por decreto. Age para além da tributação do remessa conforme. Eu sou testemunha viva disso. Comprei 2 bonequinhos de desenho japonês. Um Goku e um Piccolo. Numa dessas compras online aí. Deu R$113. Eu recebi uma cartinha da Receita dizendo que eu teria de pagar R$180 de imposto para poder pegar a mercadoria de R$113. Isso aí é absolutamente ilegal. Então, em vez da gente melhorar a indústria nacional, em vez da gente melhorar o ambiente de negócios, em vez da gente tornar o nosso ambiente mais competitivo para abrir para fora e lá fora a gente conseguir competir, o que a gente faz? Fecha. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional e não taxando compra de pobre. Agora eu tomaria muito cuidado, não sei qual é o teor desse pedido de CPI, mas pra gente não generalizar. O MST não se reduz a isso. O MST é um movimento amplo, com muitas pessoas, que inclusive é referência em produção agrícola familiar. A CPI é sobre as invasões. Eu sou um dos autores. Eu vi você e o Salles ali fazendo uma coletiva. A gente juntou, eu, o Zuc e o Salles, a gente juntou, já foi protocolado. Que companhia se arrumou pra você do Salles, viu? Responde alguns crimes na justiça. Mas é a base do Lula, tá? A gente vai entrar no debate perigoso. Um outro ponto. Mesmo se a terra fosse improdutiva, não é legal um movimento privado invadir aquela terra. Continua sendo esbulho possessório. Porque quem define se a terra está cumprindo a sua função social ou não é o poder público, não é um movimento privado. Vamos tomar cuidado de não generalizar, porque eu conheço muita experiência massa do MST. É importante ter diálogo com o MST. Mas a minha opinião é de que o MST, institucionalmente, por propósito, como um dos seus principais propósitos, invade terras como meio de negociar com o poder público. E isso é ilegal. Subitamente, a partir do momento que o Lula assume o governo,
as invasões voltam. Porque, na minha avaliação, tem uma disposição do governo de negociar a partir do momento que se comete um crime. E isso eu acho absolutamente ilegítimo. Isso é um incentivo ao crime, assim como é um incentivo à invasão ao país soberano. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.